Alô, alô, oba! Cheguei! Cá estou! Sou eu, Paulinho Boa Pessoa. Pode me chamar de amigo. A mão tá aqui, ó, estendida. O coração tá aqui escancarado. Entra, ocupe o seu lugar. Aqui você tem um cantinho todo especial. Um cantinho do meu coração, especialmente para você. Mas é sincero, é honesto, é para valer. Afinal de contas, sinto-me um privilegiado. Eu sei que há um monte de coisa boa no horário. Gente na televisão, no rádio, aqui mesmo na internet, no YouTube, canais interessantíssimos. E você optou pelo nosso, privilégio meu. E mais do que isso, você tem se inscrito aqui no canal? Tem. Então, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para mim, assim como é importante que você dê o seu joinha. Fortalece o nosso canal, prospera, chegam mais histórias. E a outra coisa que tem me dado alegria, eu estou formando uma família. Vocês acreditam que eu já estou chegando a 60 pessoas na família? O objetivo é 100. 60 pessoas, e graças a Cleide Rodrigues. Ô Cleide Rodrigues, você chegou, Cleidinha? Cleide Rodrigues virou assinante 0 dias. Tudo bem, Cleidinha? Bem-vinda, meu amor. Muito obrigado, viu, Cleide? Assim como a Ivani Ribeiro, que chegou, a Adriana Cunha, aquela moça que trabalha na Avon, na Natura. Obrigado, Adriana. Titã Cameraman tá firme aqui conosco, a Beatriz Nunes dos Santos, a Magda Oliver. Ô Carmen Alves, eu nunca, Carminha, nunca que eu vou esquecer de você. Você mora no meu coração e não paga aluguel, Carminha. Um beijo. Antônio Marcos Félix, a Denise Maria, um monte de gente. Obrigado pelo carinho. O objetivo, 100 membros no canal. Agora, para isso, eu vou depender de você. Você gostaria de entrar para o nosso canal? Ô, Paulinho, como eu faço, hein? Eu tenho condição. Quanto é que custa para ser membro do canal? Olha, sinceramente, é um preço simbólico do YouTube. R$ 6,99, não chega a R$ 7,00. Mas eu reconheço que tem gente que não pode gastar mais, já gasta, já está no limite. Então, ó, Paulinho, olha, sinto muito, mas eu não posso. Não há nenhum problema, a amizade é a mesma. Mas se você puder, entre sim no nosso canal, você vai nos ajudar. Há outras classificações, você pode até ser diamante. Eu tenho membros aqui que são diamante. Você pode ser. Mas você entra a partir de R$ 6,99. E sai quando quiser, viu? É uma democracia absoluta e total aqui no YouTube, tá bom? Conto com o teu carinho. Vai ser muito importante a sua chegada para que eu atinja o meu objetivo dos 100 membros. Deixa-me ver aqui os últimos comentários dos meus membros amados. Leonardo Vitor, ele diz assim: antes de tudo pedi direção para Deus e sou daquele que você tem que fazer a sua parte e sempre pode deixar que Deus já sabe qual é a dele, o resto é com ele. Leonardo Vitor, gostei, viu? Sobre o proibida de namorar, a história. Obrigado. A Marta Maria: tô passando por isso, tô muito triste, mas vou fazer o que a vida tem pedido para eu fazer. A vida segue, a vida continua. Ô Marta Maria, tá muito correta, tá muito certa. Na história Rebobinando o Amor Proibido, aquela viagem em busca de um grande amor, quem comenta a Vilma Dias, porque tem mais história da meia-noite. Um comentário que ela fez aqui, tá? Um beijo para ela. Eu não entendi porque eu estou fora do contexto, ela deve ter respondido a alguém. Língua Traiçoeira, a Dani Gabi: eu moro perto de uma pessoa assim. Não é fácil, eu tenho medo de sair da calçada da minha casa. A gente está falando de pessoas fofoqueiras, né? Então a Dani Gabi falou: olha, eu tenho uma vizinha, moro perto de uma pessoa assim. Você acredita que eu tenho medo de sair na calçada? Acredito. Mas eu sou mais você. Quem mais? Ivone Camargo.
Que lindo, meu Deus, morri de chorar nessa história. É a segunda parte de Amor de Verdade, né? Ela está comentando aqui. Obrigado por tudo. Rosa Maria, essa história... Ô Paulinho, essa história já foi contada, diz a Rosa Maria. Essa Rosa, você tem certeza? Proibida de namorar? Porque é uma história que eu recebi agora, novamente, então. Porque a pessoa está me pedindo, ela diz que já tem anos que isso vem acontecendo, mas a sugestão do marido dela é para que ela procure a filha na Páscoa. Agora na Páscoa, tá? Então, é bem atual o texto. De repente a pessoa retoma mesmo as histórias, tá bom? Um beijo para você, com todo respeito, amor e carinho. Tudo preparadinho, tudo pronto. A história da meia-noite de hoje está simplesmente linda, linda. Você vai amar. Atenção! Então, eu quero para você cantar. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história é interessante, certeza eu tenho, você vai gostar. Prepare então o seu coração para a história que vai começar. Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Elisa Maria Stuart e eu quero dizer que o sobrenome, assim, internacional, eu herdei de meu marido. Ele é americano do norte, formado em química e veio com apenas 18 anos trabalhar no Brasil. Olha que interessante, tem tanta gente que sai do Brasil para ir trabalhar nos States, ele fez o caminho contrário. É destino, né? Aqui, ele acabou terminando seus estudos em Química e acabou sendo contratado pela Petrobras. O conheci na Praia do Pepino, Rio de Janeiro. Essa praia carioca é o chamado paraíso dos surfistas, porque tem pelo menos 3 lugares excelentes para quem gosta desse esporte. Robert Stewart adorava surfar e foi lá que eu o vi pela primeira vez. E quando vi, ele estava com o rosto cheio daquelas listras brancas de protetor solar. Isso me chamou a atenção, porque você não vê um surfista assim. E ele estava assim por uma explicação óbvia. Ele tinha nascido em Minneapolis, em Minnesota, lá nos Estados Unidos. E Minneapolis é uma das cidades mais frias de lá. E, portanto, o Robert, ele tinha a pele bem clara e ele necessitava dessa proteção extraordinária. Eu, ao contrário, eu sou bem morena e nós nos apaixonamos um pelo outro. 2 anos depois desse primeiro encontro, eu e ele nos casamos e acreditávamos que passaríamos a vida inteira morando no Rio, mas não foi bem isso que aconteceu. 13 anos depois de nos casarmos, surgiu uma grande oportunidade para Robert no polo petroquímico de Senador Canedo. Senador Canedo, para quem não sabe, Paulinho, é uma cidade de Goiás de muito progresso. Sucesso esse também devido, lógico, ao polo petroquímico e à própria Petrobras, que também está por lá. Foi quando nós resolvemos, diante da proposta, nos mudarmos para lá. Achei a cidade uma graça, muito gostoso de viver, praticamente assim na grande Goiânia, Senador Canedo. A cidade maravilhosa, sabe? E veio a calhar com o momento, porque o Rio estava ficando cada vez mais uma cidade assim violenta, perigosa, e Senador Canedo surgiu como um oásis no meio desse árido deserto violento. Foi com empolgação que nós nos mudamos. Nossos filhos
Francis, o Francis de 12 anos, e Ludmila, a filhota com 10. Eles iriam estranhar. Lógico que iriam mudar do Rio para um lugar assim menor, né? Sempre causa uma estranheza. Mas eu tinha certeza de que logo iriam se adaptar. Por isso, neste comecinho, Robert e eu faríamos de tudo para agradar bastante as crianças. A casa que nós tínhamos escolhido era uma casa muito legal, grande, sabe? Um sobrado, construção assim daquelas mais antigas, porém tudo mais amplo, sabe? Era exatamente o que eu tinha sonhado. Queríamos fazer um quarto para Francis e outro bem caprichado para Lud. Mas Francis era doido por uma beliche. Sempre foi. Ô mãe, na casa nova eu quero uma beliche, hein mãe? E eu quero dormir na parte de cima e a minha irmã dorme na parte de baixo. Aquela coisa de criança, de menino e menina. Eu acho que é assim toda a família, né? Bem, nos mudamos. E eu até achei que o Francis fosse esquecer essa coisa da beliche. Mas que nada, ele queria porque queria uma beliche. Como o meu interesse e o de Robert era agradar, eu fui atrás dessa beliche para ele. E foi quando eu descobri uma loja que vendia móveis misturados. O que eu quero dizer com isso? Móveis novos junto com móveis trabalhados e restaurados. Mas eram peças lindas. Aqueles móveis feitos em madeira de lei e tudo muito bem desenhado. Me explicou o dono da loja que eram desenhos feitos com formões e tudo à mão. Isso aqui é tudo, minha senhora, olha, trabalhado à mão. Nesse momento não havia ainda torno, era tudo feito com formões, sabe? Trabalho manual, mas cada acabamento lindo e artístico. Eu encontrei uma beliche lindíssima assim. Olha, era a coisa mais linda do mundo. A beliche era feita em mogno, madeira escura e trabalhada à mão. A escada, Paulinho de Deus, ouvintes, a escada que levava à cama de cima, era uma miniatura de uma escada de um castelo, de tão linda que ela era, sabe? Eu coloquei os olhos naquela peça e me apaixonei, porque beliche é normalmente um móvel prático, mas sem graça. Mas aquela não. Ela era muito bem feita, muito bem acabada, muito bem trabalhada. A coisa mais linda de se ver. Por sorte, o Francis estava comigo e ele também adorou a beliche. E como eu, ele ficou todo empolgado com a escada, que, repito, lembrava muito uma mini escada assim de um castelo. Perguntei o preço. Não era baratinha, não. Não era, não. Custava até caro. O dono da loja explicou que se tratava de uma peça das mais antigas, muito rara. Ele vinha com, inclusive, a história do município sobre a origem de Senador Canedo. Sabe o que é? Aí ele começou a me contar. Senador Canedo está relacionado a Goiânia com a estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal. O crescimento da cidade ocorreu na trilha aberta na construção da ferrovia, sabe? E as primeiras famílias trabalhadoras, elas eram oriundas do estado de Minas Gerais, da Bahia. E a senhora não pode imaginar a migração de paraenses e maranhenses para cá. Pessoal assim, do Pará e ali do estado do Maranhão. Nossa, tanto é que aqui em Senador Canedo tem uma festa dedicada aos maranhenses, tem uma festa anual. Veio muita gente de lá, inclusive gente muito rica, viu, minha senhora? Veio do Maranhão. E pelo o que ele sabia, o dono da loja me demonstrava bastante conhecimento. Aquele móvel havia pertencido a uma família rica de maranhenses. Olha, eu fiquei convencido. O dono da loja era um excelente vendedor, sabe? Aquele vendedor bem informado. Tudo ele sabia, tudo ele me explicou. Convencida eu estava.
E meu filho Francis ainda mais. Então, fechei negócio e comprei a beliche colonial, que era a coisa mais linda do mundo. Ela era grande, assim, alta. Precisou de um quarto só para ela. As crianças estavam muito empolgadas e assim foi a chegada da nossa família à cidade goiana de Senador Canedo. Senador Canedo, diga-se de passagem, entre as cidades pequenas do Brasil, cidades até 150 mil habitantes, ela era uma das de maior progresso, sendo apenas superada em progresso, por exemplo, por Paulínia, em São Paulo, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e Pojuca, lá no Pernambuco. Eu defendo mesmo, eu defendo, falo da minha cidade, porque ela se tornou depois a nossa cidade. Meus filhos, Francis e Lude, felizes, empolgados, e aquela beliche histórica e colonial, então, deu um toque, um requinte especial. Apenas o que pegava de vez em quando era uma briga que começou a surgir. A Lude queria pelo menos uma noite dormir na parte de cima da beliche. Francis, ele batia o pé. A parte de cima era dele. Coisa de menino e menina. E eu, como mãe, lógico, tinha que saber administrar, contornar. Até que, a partir da terceira noite, dormindo na beliche, aquilo começou a acontecer. Começaram estranhos acontecimentos. Francis, o meu filho, ele foi acordado pelo que ele disse serem 2 cotovelos invisíveis pressionando o seu traseiro e uma respiração fria em seu pescoço. Diante do relato do nosso menino, eu e o Robert pensamos que ele estava apenas sonhando e nós descartamos qualquer tipo de incidente. Em pouco tempo, porém, a atividade paranormal em nossa casa não poderia ser mais negada. Tanto eu quanto o Robert não poderíamos mais ignorar. No 4º dia em que a nova cama estava em casa, o Francis, ele entrou no seu quarto e ele notou uma foto do seu avô, o meu pai, que ele mantinha ao lado de sua cama. Essa foto tinha sido colocada de bruços sobre a mesa. Francis, ele colocou o retrato de volta na posição vertical original. E ele não pensou mais naquilo. No dia seguinte, porém, Francis entrou no seu quarto e mais uma vez ele viu que a foto do seu avô tinha sido tirada do lugar. Desta vez, de uma maneira muito mais dramática. E eram indícios fortes de que havia atividade paranormal em casa. E mais precisamente, no quarto que era dele, mas que devido à beliche, também agora era usada pela sua irmã Lude. Dessa vez, a foto em questão estava agora no meio da cama do Francis. E estava cercada por uma variedade de itens que estavam anteriormente localizados em vários outros locais da casa. Em uma forma circular, ao redor da imagem, tinha uma concha, coisas que nós trouxemos do Rio, um dinossauro que era feito também de pequenas conchas, e um molde de gesso de um pássaro e 2 bebês. Meu filho ficou muito assustado, ficou confuso. E imediatamente ele chamou a mim, o Robert, e contou tudo o que ia acontecer e da forma como ele viu. Aliás, ele deixou para que nós víssemos. E logo, toda a família estava no quarto dele. Até a Lude, a minha filha de 10 anos, veio atrás. Como dessa vez vimos a cena armada,
não podíamos mais ignorar, até porque nós tínhamos plena confiança em nossos filhos. O Robert, meu marido, ele ficou chateado com a perturbação da atividade sobrenatural. Ele achou que aquilo estava causando em nossa casa algum desconforto. E ele declarou dentro do quarto, com o seu jeito americano de ser: temos um Gasparzinho aqui, referindo-se ao fantasma do desenho animado. Aí então, o Robert, ele perguntou à entidade invisível: bom, já que você é um Gasparzinho, eu quero saber o seu nome e a sua idade. Minutos se passaram quando ele fez essa pergunta. Eu fiquei até assustada. Após não receber nenhuma resposta audível, foi quando o Robert elaborou um plano. Segundo ele contou, o que ele ia fazer, ele havia aprendido com a sua avó em Minneapolis, em Minnesota. O mais incrível é que a gente tem uma ideia errada de que essas coisas de contato com o outro mundo é algo muito brasileiro. Ledo engano. O mundo inteiro pratica tal coisa. E o que Robert havia aprendido com a avó americana, era exatamente o seguinte: Robert, ele juntou algumas folhas de papel e alguns lápis de cor e colocou em cima da cama. Feito isso, ele pediu que todos saíssemos do quarto. Aí ele voltou sozinho, mas eu ouvi quando o Robert disse: olha, eu sei que você ou vocês são jovens, talvez crianças. Então eu deixei folhas de papel aqui sobre a cama com lápis de cor, para que vocês desenhem o que vocês desejam. Podem desenhar. Eu quero entender o que vocês buscam. Tá certo? Eu já fiquei, bem assustada com a proposta, o plano do Robert. Nossos filhos também. Mas o Robert, ele agia com naturalidade e nos tranquilizou. Calma, calma, isso não é tão raro assim. Eu aprendi com a minha avó em Minnesota. Espíritos de crianças são assim, e eles vão se manifestar através do desenho. Podem ter certeza, se houver um espírito infantil aqui, ele vai se manifestar. Vamos ficar fora um pouco e já voltamos para ver o resultado. Eu olhei assim para o Robert, assustada. Eu, sinceramente, eu não sabia que meu marido iria reagir dessa forma. O Robert, ele marcou no relógio. E 20 minutos depois, Robert entrou no quarto novamente. E gritou para que entrássemos também. Pronto, podem entrar. Já tenho resposta, pode entrar. E nós entramos. No papel que ele deixou sobre a cama, estava escrito Salomé e o número 9. Quando ele leu Salomé e o número 9, ele deduziu por óbvio que era o nome de uma menina. Sim, Salomé, e que 9 era a idade, 9 anos era a idade dela. Mais especialmente do quarto onde estava a beliche, agora tinha, pelo menos com certeza, de acordo com Robert, o espírito de uma menina. Uma menina cujo nome era Salomé e a idade de 9 anos. Robert, ele não se mostrava assustado. Ao contrário, até tranquilo, e tratou assim também de nos tranquilizar. Pronto, calma, é uma menina chamada Salomé, de 9 anos. Não fará mal nenhum, nem a mim e nem a vocês. É só uma menina, é só uma criança.
foi apenas o primeiro contato dela, mas saberemos muito mais. E na medida em que eu souber, eu vou encaminhá-la depois para o caminho da luz. Eu estava estupefata, surpresa. Esperava tudo do meu marido americano, menos esse preparo para lidar com as coisas do além. E ele agiu de uma maneira tão segura, tão tranquila, que acabou passando essa segurança e tranquilidade para os nossos filhos também. Por aí você vê, né, que os filhos, eles são mesmo reflexos dos seus pais. Nos próximos dias e semanas, Robert continuaria a se comunicar com o fantasma de Salomé. As informações recolhidas por Robert indicavam que a mãe de Salomé morrera na cama, na beliche. Mas como? Havia muito tempo, havia muitos anos. Então a Salomé, ela queria ficar perto da cama antiga, já que sua mãe estava nela ainda. Salomé também deixou bem claro que não aceitaria ninguém dormindo na cama de sua mãe. Aí, a cama da mãe era a parte de baixo da beliche. Então, dentro da tranquilidade de Robert, qual foi a solução? Como na parte de cima não havia problema, na parte de cima da beliche, problema zero. O Francis, o nosso filho, ele continuou dormindo lá. E a Lude, ela voltou para o quarto dela. E tudo se acalmou. Não houve nenhum tipo de manifestação por uns dias. Nenhum tipo de manifestação de Salomé. Mas Robert não estava satisfeito. Ele queria saber o que iria acontecer se alguém dormisse na parte de baixo da beliche. Obviamente, ele não iria escalar nenhum dos nossos filhos para isso, e muito menos eu. Mas ele mesmo resolveu fazer isso. Uns 15 dias depois de calmaria, o Robert resolveu se deitar na parte de baixo da beliche. E foi assim. Depois de Robert se esticar na cama por algum tempo, ele ainda não tinha experimentado nada. Robert de repente se levantou no momento em que uma cortina da parede de terracota voou, errando meu marido por poucos centímetros e batendo na porta de um armário. Foi uma pancada bruta. E foi a partir daí que o Robert viu coisas acontecerem que o deixou, pela primeira vez, bem assustado. Ele não imaginava que uma menina de 9 anos, chamada Salomé, pudesse ficar tão nervosa assim, por ele ter se deitado na parte de baixo da beliche. E a menina do outro lado do mundo começou uma série de atividades típicas de um fantasma bem irritado, com as gavetas da cozinha abrindo e fechando sozinhas, móveis da casa sendo movidos, cadeiras viradas de cabeça para baixo. Mas isso tudo acontecia numa rapidez atípica e tudo ao mesmo tempo. Olha, foi profundamente assustador. Foi muito assustador. Robert, nessa noite, me deixou ainda mais assustada quando ele falou: Não. Isso não é coisa de uma garotinha de 9 anos. Do jeito que tudo aconteceu, com a violência com que aconteceu, com a tamanha rapidez e ao mesmo tempo, né? Não, tem mais fantasma com ela nessa história. Ela não está sozinha.
Ainda bem que nessa noite o nosso menino e a nossa menina não acordaram apesar do barulho. Eram crianças e estavam bem cansadas. Como Robert tinha agora a clareza de que Salomé não era o único espírito na nossa casa, ele que já tinha se mostrado muito receptivo à atividade paranormal, ele queria agora saber quem é que estava com a Salomé. Então, ele repetiu o ritual. Ele deixou o papel em branco, o lápis de cor, e dessa vez eu fiquei perto dele quando ele pediu. Ele pediu para Salomé desenhar. Salomé, eu quero que você desenhe quem mais está com você. Por favor, vou deixar o papel em branco e os lápis de cor aqui, tá? Depois eu volto para ver o resultado. E saímos. Ele me deu a mão e nós saímos. Horas depois voltamos. E por incrível que pareça, no papel que estava em branco havia um novo desenho. Salomé, ela fez uma menina e um adulto. A menininha estava dando mão pro adulto, mas isso desenhado no papel. A menininha dando mão para um adulto. E ela escreveu Salomé na menininha, tio Ramiro no adulto. E colocou mais e visitas. E alegou que havia vários visitantes na casa. Robert fez a associação. Se Salomé reclamava a cama aonde a sua mãe morreu e seu tio Ramiro estava junto, ele logo deduziu que o tio Ramiro, ele era irmão da mãe de Salomé. Foi uma dedução do meu marido, ele conversando comigo. Restava agora saber o porquê. E com respeito à legião de outros espíritos, Robert acreditou que isso acontecia devido à sua mediunidade. Os demais espíritos acabaram atraídos para perto da cama. Ele me disse que as coisas no mundo espiritual acontecem exatamente assim. Espíritos que estão perdidos, quando observam algum tipo de mediunidade em alguém, acaba se aproximando. Ele falou, calma, esses demais espíritos, eles estão apenas próximos devido ao dom mediúnico que eu possuo. Mas, agora com esses nomes, Salomé e tio Ramiro, meu marido, que além de tudo era um verdadeiro gênio, ele se propôs a descobrir essa história. Então comigo voltamos no dono da loja onde eu comprei a beliche. E lá, depois de uma verdadeira entrevista e anotando todas as respostas, todas as informações colhidas, o meu marido, ele resolveu fazer uma viagem. Ele iria para Caxias, uma cidade maranhense, conhecida pelas suas águas cristalinas. Ele foi para lá. Foi sozinho, Robert. Foi para Caxias. A família que foi dona dos móveis vendidos naquela loja era de lá, de Caxias, no Maranhão. E dentre os móveis, a beliche linda e trabalhada também pertenceu àquela família. E agora ele tinha nomes para confirmar. Ele tinha o nome de uma menina, Salomé, e de um tio Ramiro. Era pouco, era muito pouco, mas era um bom começo. Localizada a família dona dos móveis, ele queria saber se esses membros existiram. Olha, é uma menininha chamada Salomé, de 9 anos. E o senhor é tio Ramiro. E
Pasmem. Salomé e tio Ramiro existiram. E o que Robert descobriu foi que aquela beliche ficava no quarto de Salomé. O móvel era dela e de um irmão. Um dia, o irmão e o seu pai viajaram de Senador Canedo para Caxias. E ela ficou com a sua mãe, que estava grávida de mais um filho. A mãe ainda não estava na época de ganhar o nenê, senão o seu pai não teria viajado. A mãe estava grávida de 7 meses, mas de repente começou a sentir as dores do parto. Ela, menina então de 7 anos na época, saiu correndo atrás de ajuda e encontrou o seu tio Ramiro, que era irmão de fato da sua mãe. E ela pediu ajuda: tio Ramiro, vem acudir a minha mãe, tio Ramiro. Aí o tio Ramiro correu para acudir a irmã. Mas quando o tio Ramiro chegou, a sua irmã, a mãe de Salomé, ela já estava sem vida. Ela teve uma morte rápida, possivelmente um pico de pressão alta. Só que, ao passar mal, a mãe de Salomé estava limpando o quarto da filha. E ela não teve tempo de correr para o quarto dela. E ela se deitou na parte de baixo da beliche. Ela deve ter sofrido algum tipo de desmaio. E por ela não cair no chão, ela se deitou na parte de baixo da beliche. E foi ali que ela acabou tendo a parada cardiorrespiratória e morreu. A história era bem antiga e se passara no ano de 1945, quando o mundo estava saindo da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele relata aos familiares, o meu marido, o Robert, relatou o motivo dele estar ali. E ele contou tudo sobre o que descobrira. Familiares e Robert procuraram um especialista nesses assuntos espirituais. E o que impressiona é que o espírito da mãe de Salomé, cujo nome era Otília, ele não se prendia à cama antiga. Não. O espírito de Otília não estava preso à cama, se libertara assim que desencarnara. Quem se prendia ao móvel era a menina Salomé, que só foi falecer 2 anos após a morte da sua mãe, e ela morreu vítima de tifo. Ela morreu na mesma beliche. Foi o tio Ramiro quem cuidou da menina até o fim da vida dela, uma vez que o tio Ramiro tinha a profissão de farmacêutico. O tio Ramiro, ele só morreu anos mais tarde, de morte chamada natural e de velhice, quando contava 78 anos de idade. Só que o tio, mesmo depois de morto, jamais deixara de cuidar da sobrinha, a quem ele tanto prezava. Por isso, eles eram inseparáveis, até mesmo no plano espiritual. Graças ao interesse e à genialidade de Robert, meu marido, esse caso foi totalmente resolvido. A beliche foi devolvida à família, que a transportou de Senador Canedo a Caxias. E até recentemente, a gente manteve contato com a família, a gente sabia que eles ainda tinham esse móvel. Essa era a fantástica história sobrenatural que eu precisava contar. Eu precisava relatar para vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu vou ficar esperando muitos comentários.
vou ficar guardando muitos comentários. Isto aconteceu há aproximadamente 10 anos. Foi quando eu me mudei aqui para Senador Canedo, onde eu e o meu marido Robert e os nossos filhos permanecemos até hoje. Meu marido se deu bem por aqui. Vale aqui um lembrete: a cidade é de muito progresso. Esse polo petroquímico gera muito trabalho, muito emprego. Como eu sei, Paulinho, que o seu canal é ouvido por gente do Brasil e do mundo, às vezes existem pessoas que estão pensando num canto para se transferirem, uma cidade para irem viver, uma cidade para irem morar, e querem uma cidade onde haja emprego, oportunidade, e não querem assim um lugar violento. Então, olha, Senador Canedo é bem isso que eu estou falando para vocês. É uma cidade tranquila ainda, com a graça de Deus e de grandes oportunidades. O polo petroquímico aqui tem sido um sucesso e tem gerado muitos empregos. Quem sabe, se eu ganhar um novo vizinho, uma nova vizinha, através dessa história, eu gostaria que a pessoa se manifestasse. Ficarei plenamente satisfeita. O único alerta é cuidado com móveis antigos. Nem sempre, digo móveis antigos, que já foram usados por outras famílias. Nem sempre o resultado é dos mais agradáveis. Mas neste caso em especial, ajudou a resolver uma questão muito importante no espiritual. Aguardarei os comentários de vocês a partir de agora.